Queridos, eu quero falar hoje sobre 6 mães notáveis. Nós temos várias, mas eu quero intensificar em cima dessas 6 mães notáveis. O que te faz ser uma mãe notável dentro da sua casa, dentro do seu lar? O que faz os seus filhos olharem para você e te verem como uma mulher notável? O que você acha que você tem de qualidade ou de autoridade, ou de sabedoria? O que é que você passa para dentro do teu lar como mãe para os teus filhos, que faz com que ele te veja como uma mãe e uma mulher notável? Nós como mães temos muitos desafios. O primeiro desafio da vida de uma mãe é botar um menino para fora. Esse é o primeiro desafio. O desafio número 1 não é gerar essa criança dentro de você, não. O desafio é na hora dela nascer, seja por um tipo de parto ou seja por outro, não importa. Essa é a hora que você vai dar a luz e você pensa assim: meu Deus, e agora? Tô mentindo, mães? O maior desafio de uma mãe é dar a luz ao seu filho. Olha, quando nós estamos prestes a dar a luz, dá aquele medinho lá no fundo da alma, que você pensa assim: meu Deus, será que eu vou voltar vivo? Mas aí você arruma força onde não existe. Você arruma coragem onde não existe. Coragem de onde não tem, você tira. Sabe por quê? Porque você gerou, veio de dentro de você. Você gerou. Você amou, você cuidou desde o seu ventre. Então você pensa assim: não, agora eu tenho que ir. Ou eu vou colocar esse menino no mundo. Não tem outro jeito. Não tem como pensar assim: ai meu Deus, eu acho que eu não... tá bom até aqui, Senhor, não dá mais não. Não tem como não, tem que ir e tem que encarar, de um jeito ou de outro. Esse é o teu maior desafio. Trazer a vida, trazer ao mundo o seu filho. E aí os outros desafios no decorrer da vida vem se chegando, vem vindo. E nós como mães temos um desafio também imenso, que é o de educar os nossos filhos, de amar, de zelar e de contribuir para uma vida espiritual da qual Deus um dia vai nos cobrar. E é um desafio ser mãe, zelar dos nossos filhos. É uma tarefa bem árdua, porque ela não tem folga, não tem férias, você não tem remuneração. Quem é que paga para ser mãe, que eu não estou sabendo? Quem é remunerada como mãe? Não, você vai ganhar um salário para ser mãe do meu filho. Existe isso? Ninguém vê isso, porque nós não temos remuneração. E uma coisa linda que Deus me chama a atenção é que Deus ama nós mulheres demais, porque Ele deu essa tarefa pra gente. Ele sabia que nós conseguiríamos. Viu, homens? Se vocês não conseguem dar a luz a um filho, é porque Deus sabia que vocês não iam dar conta. Deus sabia que vocês não iam dar conta de trazer a criança à luz do dia, trazer ao mundo. E Deus sabia que nós como mães, nós não só conseguiríamos dar a luz a essa criança, como também nós conseguiríamos ensinar, educar e trabalhar um caráter, forjar um caráter em cima dessa criança. Mas não é algo fácil, é algo difícil, porque nós lutamos, nós oramos, nós nos consagramos, nós pedimos a Deus para guardar, para zelar, mas quando eles crescem, eles seguem a vida da forma e da maneira que eles querem, mas um legado foi deixado. O importante, mãe, hoje não é que você olhe e veja que deu certo. O importante é você ver que você fez a sua parte, porque a semente foi plantada, ela foi regada, ela foi cultivada, porque nós ensinamos, nós damos do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso zelo. Quando eles crescem, eles fazem suas próprias escolhas. E às vezes nós como mães, nós olhamos para isso e achamos que erramos, que perdemos essa batalha. Eu quero te dizer, você não perdeu a guerra, você não perdeu a batalha, porque a semente foi plantada. Você plantou uma semente no coração do seu filho, você regou essa semente, você ensinou a ele o que é certo, o que é errado.
você intercedeu por ele e a tua parte foi feita. E o resto é com o Senhor. E eu quero falar sobre 6 mães notáveis. A primeira mãe se chama Sara. Sara, como todos nós sabemos, quem não sabe rapidamente, Sara foi esposa de Abraão, anteriormente chamada Sarai. E quando Deus a chamou e escolheu e fez uma promessa para ela, Deus trocou o nome dela e passou a chamar ela de Sara. Porque Deus chamou Sara para ser mãe de multidões. Deus fez uma promessa a Abraão em que ele daria um filho a Sara. E Abraão, todos nós sabemos que já era idoso. Sara já era uma mulher idosa. Teve Isaac com quase 100 anos. Sara tinha uma difícil tarefa. A tarefa de ser mãe de multidões, de nações, através dessa promessa que Deus fez a ela. Mas ela não retrocedeu. Ela foi firme. Ela confiou, ela acreditou que Deus ia torná-la mãe, que essa esterilidade um dia teria fim, porque o Senhor havia prometido. E o que Deus promete, Ele cumpre. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Basta que você se firme, se fundamente com a tua fé nessa promessa. Então Sara, ela firmou a sua fé e fundamentou a sua fé nessa promessa, a promessa de que seria mãe e que seria mãe de multidões. Era uma responsabilidade muito grande. Isaac era o filho da promessa. E Sara honrou até o fim a sua promessa. A promessa que Deus fez a ela. A Bíblia diz assim, como Giovana leu: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ou seja, Sara foi uma grande mulher, porque através de Sara e de Abraão estamos aqui hoje. Através de uma mulher, através de uma mãe, a humanidade deu continuidade. Nós sabemos que através de Eva veio a existir a humanidade sobre a face da terra. Acredito que a Eva foi a mulher que não teve a mãe dela para ensinar, para explicar e falar algo para ela: ó, minha filha, é assim que você faz, é assim que você cuida do seu esposo, é assim que você cuida do seu filho, é assim que você vai lidar com a tua família. Eva não teve isso. Ela foi a primeira mulher da face da terra e a mãe de todos. Então, ela não teve ninguém para ensinar. Ela teve que aprender sozinha. Pense no desafio que Eva teve de trazer à luz aos seus filhos e ensinar aquilo que ela nunca havia aprendido, aquilo que nunca ninguém tinha ensinado a ela. Ela foi a primeira a dar luz com dores de parto, não sabiam nem o que aguardava, o que a esperava. Nós mulheres somos vitoriosas, somos guerreiras. Rebeca ficou grávida e eram gêmeos, e Rebeca foi usada por Deus para trazer à existência uma grande promessa sobre o povo dele. Nós sabemos que naquela época o primogênito tinha uma bênção especial. O pai abençoava o filho primogênito, ou seja, o filho mais velho, ele tinha uma bênção diferenciada. Não que os outros irmãos não fossem importantes, mas pelo filho mais velho ter vindo ao mundo sendo primogênito e abrindo o caminho de bênção para a vida de seus pais, existia uma bênção especial. Só que a Rebeca tinha uma visão espiritual. Rebeca tinha uma visão que vinha de Deus. E ela via que Esaú não seria capaz, não porque ela estava profetizando sobre ele, não. Ela via que Deus havia escolhido a Jacó para ser uma bênção. Então Deus chama a Rebeca e arquiteta um plano miraculoso para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. E Rebeca dá todas as coordenadas para Jacó, prepara aquele guisado, veste Jacó com os pelos para ele ficar parecido com Esaú. E Esaú saiu para vender a caça, para pegar a caça dele, para preparar aquela comida e levar ao seu pai para que seu pai o abençoasse. Mas Rebeca sabia que Deus tinha algo diferente.
Você mãe, você mulher, você tem que ter uma visão diferenciada sobre os seus filhos. Você tem que ter uma visão espiritual. Nós mães conseguimos enxergar como que é cada um de nossos filhos. Nós sabemos aquele que é mais birrento, aquele que é mais desobediente, aquele que é mais obediente, aquele que gosta de estudar, aquele que não gosta. Nós mães conhecemos os filhos que temos. Só que muitas das vezes existe uma cegueira espiritual que a gente quer fazer vista grossa para as atitudes dos nossos filhos. Nós não podemos ser omissas como mães. Nós devemos ser usadas por Deus como Rebeca foi. Rebeca não foi omissa. Rebeca sabia que Esaú havia vendido a sua primogenitura para Jacó. Lá atrás, Esaú vende a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. E ele tinha feito esse compromisso com Jacó. Então, quando Rebeca viu que o seu pai, Isaac, ia abençoar o primogênito, e Esaú já havia vendido essa primogenitura para o seu irmão, Rebeca corre e efetua a vontade de Deus, o querer de Deus. Então não faça vista grossa para os erros dos seus filhos. Mãe, não faça vista grossa sobre os erros da sua família, da sua casa. Não seja omissa, deixa Deus te usar dentro do seu lar. Deixa Deus te usar dentro da sua casa. Não veja que seu filho está fazendo algo errado e você está fingindo que não está vendo. Deus está te mostrando, Deus está te revelando. Ainda que Ele não venha a te obedecer, faça a vontade de Deus. Obedeça ao Senhor. Porque o Senhor tem muito mais de vitória, de bênção para a tua família. Não deixa passar batido. Se o seu filho está errado, sente com ele, com amor, com cuidado, com carinho. Converse com ele e mostre na palavra do Senhor que ele não pode ser assim, ele não pode agir dessa forma. Porque existem alguns abismos que se formam no decorrer da vida dos nossos filhos. E nós, como mães, nós estamos lá para nós avisarmos eles, para nós discernirmos, para nós aconselharmos, conversarmos. Nós não podemos deixar passar batido isso, porque senão podemos pagar um preço muito alto. Você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte. Então Rebeca foi uma mulher notável, porque ela agilizou com o plano que Deus tinha. Não tinha como ser de outra maneira, não tinha como ser de outra forma. Rebeca foi usada por Deus. Ela passou por cima de tradições, ela passou por cima de leis humanas, e ela fez com que o trabalhar de Deus acontecesse em primeiro lugar sobre a vida dos seus 2 filhos e sobre a vida do seu esposo. Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos falar de uma mulher chamada Joquebede. Quem sabe quem foi Joquebede? Alguém sabe me dizer aí dos carros? Quem foi Joquebede? Com exceção dos pastores, que sempre sabem tudo, né? Quem foi Joquebede? Êxodo 2, versículo 3. O Avivamento Kids sabe. Joquebede foi a mãe de quem? Moisés. A Ana Clara sabe. Por quê? Porque o Avivamento Kids está a todo vapor aí no grupo, viu, gente? Coloque o seu filho para fazer parte desse grupo. Joquebede foi mãe de Moisés. Olha a sabedoria de Joquebede. Olha a função mais que especial dessa mulher. Olha o legado que esta mulher deixou. Ela é uma mulher notável porque ela salvou a vida do libertador de Israel. Já pensou uma coisa dessa? Existiu um faraó, um rei, que quando percebeu que o povo de Israel estava crescendo muito no Egito e se tornando forte, ele teve medo que o povo de Israel crescesse muito e se levantasse contra o reinado dele. E o que ele fez? Ele passou a mandar que todas as vezes que um menino nascesse, era para matar esse menino. E ele queria que todos os meninos que nascessem morressem, só deixava viver as meninas. Mas Joquebede, sabe o que ela fez? Ela fez um cestinho, ela colocou o seu filho dentro e colocou no rio, e ficou ali, colocou Miriam, sua irmã, para vigiar aquele cestinho. E a Bíblia diz que a filha de Faraó foi tomar um banho no rio, e lá ela encontrou esse cestinho e encontrou Moisés dentro. E aí Miriam
conversou com a filha de Faraó e disse para ela que iria arrumar uma ama de leite para Moisés. E então Joquebede se tornou ama de leite do seu próprio filho. Ou seja, todas as vezes que nós mães temos uma grande missão sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas, nós temos que pedir direção para o Senhor, para saber como nós vamos proceder. Temos que orar e pedir discernimento ao Senhor para entender o querer e a vontade de Deus. Porque se Joquebede não tivesse tido essa atitude através da vontade de Deus sobre a vida dela, se ela não tivesse a atitude de colocar Moisés naquele cesto e salvar Moisés, quem iria libertar o povo de Israel? Deus levantou aquela mulher para fazer algo sobrenatural, porque às vezes nós lemos apenas que Moisés foi libertador de Israel, mas antes que Moisés fosse o libertador de Israel, houve uma grande mulher e uma mãe de oração, uma mãe que intercedia pela sua família, uma mãe que zelava, que cuidava, que protegia, que pegou aquela criança e protegeu a vida dela. Então, antes que Moisés fosse um grande homem, existia uma grande mãe por trás da vida dele. Existia uma grande mulher por trás da vida de Moisés. Ela se tornou uma mulher notável, Joquebede, porque salvou a vida do libertador de Israel. Aleluia! A próxima mulher notável que eu quero contar para você essa noite se chama Ana. Ana foi mãe de um grande profeta, o profeta Samuel. Homem usado por Deus para abrir os olhos de Israel contra o pecado. Amém? Aleluia. Em 1 Samuel 1:11. Então Ana foi uma grande mulher, uma mulher notável, porque ela não tinha filhos e Deus deu filho para Ana. Porém, ela não ficou com seu filho. Ela devolveu ao Senhor. Nós mães sabemos que eles não são nossos. Nós estamos aqui apenas para ser instrumentos, para colocá-los no mundo, mas eles pertencem ao Senhor, Ele é do Senhor. Então eu quero te dizer, mãe, não se preocupe. Não se preocupe com a vida que seu filho anda se levando, com aquilo que ele anda fazendo, porque ele está na mão do Senhor. O Senhor está no controle da vida dele. Ele pode andar por todos os caminhos dessa terra, nessa vida, mas ele sabe quem é o libertador da vida dele, ele sabe quem é o restaurador da vida dele, e ele sabe que só em Cristo existe salvação. Então concentre a sua oração como uma oração de fé, de amor, de alegria, de paz, e não de tristeza, de amargura, de medo, de preocupações, com medo do que será sobre a vida dos seus filhos, porque você já tem clamado, já tem pedido, e Deus tem ouvido o seu clamor. Ana chorou, Ana clamou, e Deus deu esse filho para ela. E eu acredito que ela foi uma mulher muito notável, porque não é toda mãe que tem que fazer uma coisa dessa, não. Não é toda mãe. Você está acostumado a ver uma mãe pegar o filho e entregar na porta da igreja aqui e falar: ó, ele vai crescer aí dentro da igreja, ele é do Senhor. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ana teve coragem, ela foi notável, mas existia um plano a ser executado. Samuel iria ser um grande homem usado por Deus. Através da vida de Samuel, Deus traria as suas verdades e a sua palavra para o povo de Israel, porque nós sabemos que Samuel foi usado por Deus. Foi ele que Deus usou para mostrar para o sacerdote Eli o erro da sua casa. Deus usou Samuel para alertar Eli sobre os erros dos seus filhos. Deus usou Samuel para ungir o rei Davi. Deus usou Samuel para chamar a atenção de Saul pelos seus erros. Deus usou Samuel para chamar a atenção de Israel a se voltar para Cristo, para Deus. Então Ana foi uma grande mulher e teve um grande filho, um homem usado por Deus. Eu quero falar agora sobre Isabel. Quem foi Isabel? Mãe da voz que clama onde? No deserto. Quem foi Isabel? Avivamento Kids.
Essa ainda não foi não, a tia Dani não passou não. Arrependimento sobre Israel, e ele batizava o povo, e ele batizou o próprio Jesus Cristo. Pense na honra de uma mulher que já era idosa, trazer ao mundo aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Isabel foi escolhida por Deus para ser mãe de um grande pregador. Um grande pregador do Evangelho que salvou também muitas almas, preparando o caminho para Jesus. Que mulher notável, Isabel, na sua ditosa idade, dar à luz a um homem usado nas mãos de Deus com poder e com glória e com unção. Querida, você foi chamada para ser uma mulher notável, uma mãe notável. Você foi chamada para ser mãe de multidões, para ser mãe de profeta. Seus filhos são abençoados, você é uma mulher agraciada, você é uma mulher abençoada, uma mulher honrada por Deus. E eu quero dizer para vocês, filhos, esposos, honrem essa mulher, porque essa mulher gerou essa família. Essa mulher tem zelado dessa casa, desse lar, dessa família. E quando eu digo honre essa mulher, não é só no sentido material, não. Eu digo no sentido de ministério de honra mesmo. Dá honra a quem tem honra. Ela é a zeladora da casa. Ela zela em amor, zela em cuidado, zela em todos os tipos de cuidado, não só o cuidado espiritual, mas cuidados físicos. Nós temos que honrar nossas mães. Elas são nossas mentoras. Você é mentora do seu filho. Ele olha para você e ele diz: um dia eu quero ser como minha mãe é. Um dia eu quero ser como meu pai é. Porque nós somos mentores dentro de nossas casas. O filho vê aquilo que a sua mãe faz, seja de bom, seja de ruim. Nós somos exemplo. Ana foi uma mulher de exemplo, Sara foi de exemplo, Rebeca foi de exemplo, Joquebede foi um exemplo, Isabel foi de exemplo. E se você observar, todas essas mulheres que eu falei até agora foram usadas por Deus para trazer socorro para o povo de Israel. Sara foi escolhida para ser mãe de multidões, para que houvesse salvação não só para o povo judeu, mas também para a minha vida e para a tua vida. Rebeca foi usada para que a descendência de Jacó fosse abençoada, para que ela prevalecesse. Joquebede foi usada para que Israel fosse ganhar livramento lá no futuro, através do libertador, do Moisés, seu filho. Ana foi usada para que Samuel trouxesse Israel até Deus. E Isabel também foi usada por Deus porque colocou João no mundo para pregar esse evangelho e preparar o caminho para Jesus. E a última mulher notável e mãe notável que eu quero falar essa noite se chama Maria, que foi mãe de Jesus. Maria foi escolhida por Deus para trazer a essa terra o Salvador, aquele que um dia nos livraria de todo mal, de toda injustiça, de todo pecado e da morte eterna. Maria estava noiva de José, e nós sabemos que naquela época, uma mulher que estava noiva e aparecesse grávida sem ter se casado era motivo de apedrejamento. Maria poderia ser apedrejada, mas ela não omitiu com o plano de Deus para salvar a humanidade. A Bíblia diz que o anjo Gabriel foi até Maria e falou para ela que ela seria pai do libertador, do Salvador. E ela confiou na palavra de Deus. Ela era uma mulher que conhecia a palavra de Deus e ela confiou naquilo que o anjo estava falando, naquilo que Deus queria fazer. No capítulo 1 de Lucas, versículo 31, juntamente comigo aí, abra a sua Bíblia. Capítulo 1 de Lucas, versículo 31. Diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria foi uma mulher notável porque gerou a Jesus. E Jesus veio com seu amor, com seu cuidado, a morrer na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Por trás de um grande homem existe uma grande mãe, uma grande mulher. Maria foi usada por Deus para que Jesus viesse a me salvar e te salvar hoje. Olha que coisa mais linda. Deus poderia simplesmente ter colocado Jesus na face da terra sem ter que passar por um ventre materno. Mas não, Deus é perfeito. Ele sabia que nós mães, nós mulheres, conseguiríamos efetuar essa tarefa com êxito. E escolheu Maria para gerar Jesus e dar a luz a este grande autor e consumador da nossa fé. Seja uma mulher notável. Seja uma mulher de fé. Estamos passando por tempos difíceis. Estamos. Mas nós somos o pedestal da fé dentro dos nossos lares. Nós somos mulheres de guerra. Nós não podemos recuar. Nós temos que clamar. Temos que pedir a Deus para que Deus cuide dos nossos lares. Cuide das nossas casas. Cuide dos nossos filhos. Cuide das nossas vidas. Nosso papel de mãe, de zeladora, ele é infindável, ele não acaba. Nossos filhos vêm ao mundo, eles crescem, se casam, vêm os netos, e nós continuamos a interceder e a clamar, e Deus continua nos ouvindo. A oração de uma mãe pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas eu quero dizer, a oração de uma mãe tem efeito. A mãe que ora, chora na presença de Deus e clama para os seus filhos, para sua família, ela obtém resultados. Porque Deus, ele não resiste ver o choro e o clamor de uma mãe. E é interessante que as mães são assim: não faz isso, se você fizer, vai dar errado. E dá errado. Não vá por esse caminho, porque se você for, você vai quebrar a cara. Do jeitinho que a mãe fala, acontece. Palavra de mãe tem poder. Então vamos usar a nossa boca para abençoar esses meninos, abençoados, que nesses últimos dias estão mais em contato do que nunca conosco dentro de casa. Nós estamos, durante esses dias, em contato assim, integral com os nossos filhos. Vamos aproveitar esses momentos. Filhos, aproveitem desse momento para cuidar de vossas mães. Maridos, aproveitem esse momento para zelar dessas mulheres que são guerreiras. Porque elas são mais do que vencedoras. Amém? Eu deixo essa palavra para a sua vida hoje, que Deus possa lhe abençoar, mãe. Com todo carinho eu quero dizer para minha mãe, que é a minha mentora. Tenho todo o orgulho de dizer: a minha mãe é uma mulher notável. E eu posso te dizer que ela é notável não só porque ela é minha mãe, não. Porque ela é mãe de todos vocês. Pastora Fátima é mãe de todos vocês, de todos esses meninos aqui, ó, na quadra 18. Ela tem o amor e o carinho, o zelo, a preocupação em estar orando, em estar intercedendo por todos os moradores dessa quadra. Por todas essas crianças. Por todos os jovens que residem lá. Minha mãe é uma mulher notável porque ela não cuida só dos filhos dela, biológico, carnal, de sangue, não. Ela cuida dos filhos espirituais. Ela tem aquele cuidado de zelar dos de dentro e dos de fora. É um exemplo para mim e é esse legado que eu quero seguir. Eu quero te dizer: mãe, eu te amo. Cadê a caminhonete? Tá aqui. Mãe, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. O seu dia é todo dia, não tem esse negócio de ser só hoje. Ela sabe que o dia dela não é só hoje, é todos os dias. Ela é uma mulher abençoada, guerreira, valente. Uma mulher de honra, esposa de honra, uma mulher notável. E só me ensinou coisas assim
tremendas. Coisas que eu coloquei em prática na minha vida espiritual, sentimental, conjugal. Minha mãe me ensinou. Mulher, seja uma mãe notável dentro da sua casa. Amém?